Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos responder o porquê a ansiedade pode causar infarto. Aqui você vai entender por que isso acontece e quais seus sintomas. Aqui você vai ver sobre os sintomas da ansiedade e do infarto, a semelhança entre eles e como prevenir infarto por conta da ansiedade. Mas antes de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nada sobre conteúdo da mente e bem-estar. A ansiedade e os problemas cardíacos podem ser assustadores, debilitantes e podem afetar sua qualidade de vida. Devido a certos sintomas, pode ser difícil saber se você está lidando com ansiedade ou problemas cardíacos subjacentes. A ansiedade é um grupo de transtornos de saúde mental, incluindo transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico e transtorno de estresse pós-traumático, conhecida também pela sigla TEPT. A ansiedade produz sintomas mentais como medo e evitação, mas também produz sintomas físicos. As pessoas que sofrem de ataques de pânico costumam se questionar se é ansiedade ou infarto, pois muitos dos sintomas podem parecer os mesmos. A crise de ansiedade e o infarto podem ser acompanhadas por falta de ar, aperto no peito, suor, batimento cardíaco acelerado, tontura e fraqueza física. Vários estudos mostraram que cerca de 1/4 das pessoas com doenças cardiovasculares têm algum tipo de problema de ansiedade e, em alguns casos, a ansiedade parece piorar a condição do coração. Bom, respondendo esta pergunta se a ansiedade pode causar infarto, a resposta curta é sim. De acordo com vários estudos, a ansiedade aumenta o risco de desenvolver doenças cardíacas. No entanto, o que poucas pessoas falam é que assim como a ansiedade pode causar infarto, o inverso também é possível. Problemas cardíacos podem causar ansiedade. Por exemplo, se você teve um ataque cardíaco, pode se preocupar em ter outro. Você pode até desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, de um ataque cardíaco. Algumas pesquisas apontam que os transtornos de ansiedade e as doenças cardíacas podem causar o desenvolvimento do outro. Se você tem um transtorno de ansiedade, incluindo transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno do pânico e transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, você tem 26% mais chances de desenvolver doenças cardíacas, especialmente doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca. Estudos sugerem que aproximadamente 11% da população sofre de um transtorno de ansiedade geral em algum momento de sua vida. Os sintomas da ansiedade podem vir com uma sensação de mal-estar, ou pode ir e vir em momentos de estresse. Para alguns, a ansiedade envolve ataques de pânico, eventos que podem imitar os sintomas de um ataque cardíaco. Quais os sintomas do infarto? Problemas cardíacos podem surgir devido a problemas físicos nos vasos ou câmaras de bombeamento do coração, o que dificulta o bombeamento e o envio de oxigênio pelo corpo. Isso pode levar a dor no peito e problemas. É essencial que você dê uma atenção especial quando sentir os principais sintomas de infarto, pois esses indicadores físicos podem sinalizar mais claramente um ataque cardíaco. Eles são: desconforto esofágico em queimação semelhante à indigestão, tiroteio ou dor dolorida que desce pelo braço, dor que viaja para a área da mandíbula, desconforto entre as omoplatas, vômito, dor ou pressão no peito. Bom, sabemos que a ansiedade também causa dor no peito, então, como é a dor no peito causada pela ansiedade? A ansiedade é a resposta natural do corpo a uma situação de risco de vida e seus sintomas diferentes para todos. Quando o corpo detecta uma ameaça, ele desencadeia uma resposta ao estresse conhecida como lutar ou fugir, projetada para ajudá-lo a sobreviver ao estressor. Aqui estão alguns sinais a serem observados se você estiver experimentando sintomas de dor no peito de ansiedade. Por que os ataques de ansiedade causam sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco? Os ataques de pânico tendem a causar uma reação em cadeia no corpo que desencadeia muitos desses sintomas físicos. Algumas dessas reações incluem: a ansiedade de um ataque de pânico leva a uma descarga de adrenalina, causando taquicardia. Como a hiperventilação pode causar formigamento nas extremidades e outros sintomas semelhantes aos de um ataque cardíaco, como dores no peito e falta de ar. Também pode levar a tonturas e fraqueza muscular. Outro problema comum é a hipersensibilidade. Isto ocorre quando a pessoa sente um sintoma menor mais do que alguém sem hipersensibilidade sentiria. Por exemplo, uma pequena dor no peito pode parecer fisicamente mais intensa, quando qualquer outra pessoa simplesmente a ignoraria.
Além disso, pode causar uma série de problemas, como perda de memória e contribuir para a experiência de ataque cardíaco à sua maneira. É possível ter ansiedade e problemas cardíacos físicos, ou experimentar um que leva ao outro. Como saber a diferença entre um ataque cardíaco e um ataque de pânico? Ansiedade e ataques cardíacos compartilham muitos dos mesmos sintomas, mas, na realidade, são condições muito diferentes. Ansiedade ou ataques de pânico são a resposta natural do corpo a uma situação de luta ou fuga, embora a causa de um desses ataques geralmente não seja necessariamente. A ansiedade ocorre devido a causas psicológicas, enquanto problemas cardíacos são causados por condições físicas. No entanto, pode ser muito difícil diferenciá-los sem um exame adequado, porque muitos dos sintomas se sobrepõem. Embora não seja um diagnóstico profissional tão preciso, existem diferenças sutis entre ansiedade e problemas cardíacos que você pode determinar em casa. Você deve ficar atento ao tipo de dor. O tipo de dor sentida durante um ataque cardíaco é bem diferente da dor que você pode sentir quando tem um ataque de pânico. Tipos comuns de dor associados a ataques cardíacos incluem dor que se espalha para áreas como os braços, omoplatas e mandíbula. Uma dor tipo pressão, doendo e apertando. Uma sensação de queimação no peito. Inchaço nos pés, pernas e estômago devido à arritmia. Se você sofrer um ataque de pânico, poderá sentir dor aguda em pontada no peito. Frequência cardíaca acelerada. Na ansiedade, o aumento repentino da frequência cardíaca ocorre logo após ou durante uma situação emocionalmente estressante que o corpo considera uma ameaça. No entanto, o aumento repentino da frequência cardíaca em pessoas com problemas cardíacos geralmente ocorre devido ao esforço físico. Às vezes, pode ocorrer em repouso ou sem motivo e é comum que o coração pare de bater. Você também deve ter atenção à duração. Um ataque de ansiedade geralmente dura entre 5 e 20 minutos. Eles podem ocorrer várias vezes ao dia e em dias consecutivos e os sintomas podem ocorrer em ondas. Por outro lado, os ataques cardíacos podem durar de alguns minutos a algumas horas. Caso o paciente não procure um médico, a dor no peito pode aumentar consideravelmente durante o ataque. História médica prévia é outro ponto que você deve ter em mente. Se você tem menos de 40 anos, não tem histórico de doença cardiovascular, pressão arterial baixa e mantém uma dieta saudável, é muito mais provável que você esteja experimentando ansiedade em vez de problemas cardíacos fisiológicos. A melhor maneira de saber a diferença é simplesmente visitar o médico e fazer um exame de coração. Se o seu coração está de boa saúde, é muito improvável que você esteja sofrendo um ataque cardíaco, especialmente se tiver sinais de ansiedade. A boa notícia é que existem muitos testes fáceis para descartar quaisquer problemas cardíacos graves. Além disso, existem algumas diferenças pequenas, porém significativas nos sintomas. Exemplos incluem: os ataques de pânico raramente causam vômitos, um sintoma um tanto comum de ataques cardíacos. Os ataques de pânico geralmente atingem o pico em cerca de 10 minutos e depois há um declínio lento e constante. Ataques cardíacos podem seguir esse mesmo padrão, mas é menos comum. A dor no peito causada pela ansiedade tende a ser mais localizada e aguda, enquanto os ataques cardíacos se irradiam e geralmente são menos intensos. Caso contrário, a melhor coisa a fazer é verificar seu coração e descobrir se você está ou não sofrendo de algum problema cardíaco. Se não, então você está tendo ataques de ansiedade. Curiosidade: você sabia que você pode sentir sintomas de ansiedade quando não está se sentindo ansioso? Isso mesmo. Existe um problema conhecido como ataques de pânico com sintomas limitados. Estes são quando seu corpo tem menos de 4 dos sintomas físicos de um ataque de ansiedade e podem ocorrer mesmo quando você não está sofrendo de ansiedade. Aqueles que têm ataques de pânico são propensos a esses ataques de sintomas limitados e experimentam problemas como dor no peito e falta de ar sem nenhum gatilho, muitas vezes levando a preocupações futuras sobre sua própria saúde. Para finalizar, quero que você saiba que doenças cardíacas e ansiedade estão intimamente ligadas, por isso a ansiedade pode causar infarto. As pessoas que têm um transtorno de ansiedade correm maior risco de desenvolver doenças cardíacas do que as pessoas que não têm ansiedade. Por outro lado, as pessoas com doenças cardíacas são mais propensas a desenvolver um transtorno de ansiedade após um ataque cardíaco. Obter um diagnóstico adequado para ansiedade e doenças cardíacas ajudará você a obter o tratamento e o suporte necessários para gerenciar com eficácia ambas as condições.
Se você tem ansiedade e doença cardíaca, controlar ambas as condições pode ser um desafio. Saiba que existem tratamentos eficazes para ambas as condições que o ajudarão a controlar seus sintomas e a recuperar o controle sobre sua saúde. Um cardiologista sensível às questões de ansiedade e depressão saberá separar os sintomas de ataque de pânico dos sintomas de ataque cardíaco e poderá encaminhar o paciente para tratamento de transtorno do pânico ou qualquer outro tipo de ansiedade. Por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, ficarei muito agradecida por isso. Até o próximo vídeo. Fui!